Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Amém? Ou penseis. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus? Glória a Deus. Tem coisas, irmãos, que a gente sabe o dia, a gente sabe a data, a gente sabe o horário. Mas tem coisas que a gente não sabe o dia, nem a data, nem o horário. E isso é a vinda de Jesus Cristo. Nós não sabemos o dia, não sabemos a data, não sabemos o horário que Jesus vai voltar. Mas uma coisa nós sabemos, que Ele vai voltar. E por nós sabermos que Jesus vai voltar, nós devemos ficar atentos aos sinais que Ele deixou da sua vinda, que Ele diz que ia acontecer antes da sua vinda, e também ficar firme na presença de Deus. Porque além de a gente não saber o dia que Jesus vai voltar, nós não sabemos o dia da nossa partida aqui, da nossa morte. Apesar da gente estar fazendo a vontade de Deus, e nós só morremos o dia que acabar o propósito que Deus tem na nossa vida, quando a gente está na obediência a Deus, mas a gente não sabemos exatamente o dia e a hora que a gente também vai perecer. Hoje, se a gente for olhar o cenário, um jovem de 15 anos, 12 anos, 13 anos, fala: nossa, eu vou viver muito tempo. E às vezes a gente vê jovem de 12, 13, 14 anos morrendo. E talvez fez um programa da sua vida, fez um planejamento da sua vida, mas a morte chegou. Então, por isso que Jesus sempre quis deixar em você alerta: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora, tanto da vinda dele e tanto do dia da nossa partida. Se todas as pessoas soubessem, irmãos, o dia que ia morrer, todas as pessoas, se elas soubessem, elas faziam algo e tentavam evitar aquilo. Mas nós não sabemos, irmãos. Mas uma coisa nós sabemos, que se a nossa vida estiver em Cristo Jesus, nós temos vida eterna. Embora não nessa terra, mas na casa do Pai, juntamente com o nosso Deus, nós vivemos eternamente. Só que nós precisamos estar com Jesus. Sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem vida eterna. E Jesus disse que não sabia, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas Ele deixa alguns exemplos. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que Noé, ele ficou construindo a arca 100 anos. E nós vemos que ele era pregoeiro da justiça. Enquanto Noé construía a arca, e através dele, ele construindo a arca, salvou ele e sua família, o que as pessoas estavam fazendo? Estavam dando as suas vidas à imoralidade, à bebedice, estavam dando a sua vida às coisas do mundo, e não se prepararam para quê? Para o dilúvio. E Deus avisou. E o que era o aviso para aquele povo daquela época? Noé, que era pregoeiro da justiça, estava fazendo a arca. Então, ou seja, aquele povo não foi pego de surpresa no sentido que eles não sabiam. Eles foram pegos de surpresa porque não quiseram se preparar. Irmãos, nós somos pegos de surpresa se a gente não se preparar.
Porque se a gente se prepara, não é que a gente vai saber o dia e a hora, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que nós não vamos ser pego de surpresa, porque quem está em Cristo é guardado em Cristo. Noé, ele não foi pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa, por quê? Porque Noé se preparou. Deus avisou Noé, e Noé falou o quê? Vai vir um dilúvio, então eu vou obedecer a palavra de Deus. Nós vemos em Hebreu, ele foi avisado divinamente, teve fé, foi fiel, e ele salvou ele e a família dele. Mas e aquele povo que estava vendo a arca ser construída? 100 anos, Noé pregoeiro da justiça, eles nem aí, casavam, davam em casamento. Tem algum problema casar? Não tem, irmão. O problema é a gente ficar longe de Deus. O problema é a gente não dar crédito no que Deus está falando. Se está vindo um juízo por aí, o que eu tenho que fazer? Se preparar. E como que a gente se prepara hoje? Naquela época, Noé foi com a arca. E hoje para nós, irmão, é estando atento àquilo que Jesus nos alertou. É estando em Jesus e alerta aquilo que Ele nos falou. E aqui Ele deixa dicas para mim, deixa dica para você. Irmãos, não se distraia. Fique em vigilância. Vigia. Mas o mundo, porque o mundo, olha isso aqui, irmão, parece dias normal, o povo casava e dava em casamento. Então hoje é a mesma coisa, muitas pessoas estão casando, dando em casamento, e não é errado casar, mas o errado é ficar longe de Deus. As pessoas estão dando a bebedice, adultério, traição, um monte de coisa, e não estão preocupados com a vinda de Cristo. E nem se pode morrer amanhã ou daqui 10 minutos. Não estão preocupados com isso. Mas se as pessoas ficar alerta, olha o que Jesus falou em Mateus 24. Peste, terremotos, fomes, guerras. Se as pessoas começarem a olhar, o amor ia esfriar, a iniquidade ia aumentar. Se as pessoas começarem a ver o que está acontecendo nesse mundo, as pessoas vão falar, não, a vinda de Jesus está próxima. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar Ele na minha vida, vou permanecer na presença dEle, porque o que eu sei, com Ele eu tenho a vida eterna, eu tenho salvação. Então Jesus deixa o alerta para os discípulos. Então, igreja do Senhor, que você vamos estar preparados. Não vamos fingir que nada está acontecendo. Irmãos, às vezes, a pandemia que veio, muitas doenças hoje estão surgindo. Nós vemos a dengue, o que está causando a dengue? Fora umas gripes fortes que tem por aí. Isso é tudo a vinda do Senhor Jesus se aproximando. E às vezes você conversa com alguém, ou com umas pessoas que não entendem, irmãos. É claro que Jesus vai salvar, abre o entendimento dessa pessoa, porque um dia eu também não entendia. Mas às vezes você fala para a pessoa, isso aí é a vinda do Senhor Jesus. Jesus está se aproximando. E a pessoa fica assim perdida, será que é isso mesmo? Será que é essa situação? O que está mostrando? Que a pessoa não está atenta, não está alerta aos sinais. Que a vinda do Jesus está próximo. De toda essa pandemia que teve, de todas essas enfermidades, você quer saber se uma pessoa está alerta ou não? É só ver se você vê se ela se voltou para Deus ou não. Se uma pessoa não se voltou para Deus ainda, é porque ela não está alerta aos sinais que está acontecendo. Porque se a pessoa pensar, olha o que está acontecendo, alguma coisa está para acontecer. E se a pessoa já ouviu o evangelho, ou já ouviu a palavra, ela vai falar, então eu tenho que estar com Cristo. Porque os crentes estão pregando aí que Jesus vai voltar. Os crentes estão pegando aí que isso aí é os sinais da última vinda, das coisas que vão acontecendo de Cristo voltar. Elas vão se voltar para Deus. Então, igreja, Jesus alertou os discípulos e alerta aí você. Não vão fingir que não está acontecendo nada. Está acontecendo sim, irmão. As mortes estão aumentando, as doenças estão aumentando, muitas coisas estão acontecendo. E se vocês forem ler para trás, Jesus fala dos sinais que ia acontecer. Então vamos ficar alerta. Vocês estão vendo fome, estão vendo rumores de guerra, estão vendo guerra. A gente está vendo muitas coisas, enfermidades acontecendo, traições acontecendo, falsos profetas que eram dos sinais acontecendo. Nós estamos vendo tudo isso. E o que nós vamos fazer? Ficar igual no dia de Noé, como se não tivesse nada acontecendo? Nem ligando para as coisas de Deus, não querendo saber de Deus? Não, irmão. Vamos ficar pronto para a glória de Deus. Vamos ficar preparados. Não vamos fazer, irmãos, como o povo do dia de Noé, e nem como o povo de Sodoma e Gomorra, porque a Bíblia diz também que vai ser como nos dias de Sodoma e Gomorra. Quando o justo Ló estava em Sodoma e Gomorra,
O povo teve a oportunidade de ter um justo no meio deles. E quando os anjos foram lá, eles teve a oportunidade de ter uns anjos no meio deles. Mas o que eles fizeram? Quiseram matar os anjos, ou abusar dos anjos. Olha a intenção do povo, como que estava maliciosa. Quiseram abusar dos anjos. Não veio de falar, os anjos estão aqui, tem homem de Deus aqui, tem um justo aqui, então vamos se arrepender aos nossos pecados, ao que nós estamos fazendo. Não, irmãos. Eles não ficou alerta ao aviso que Deus estava dando através de Ló e através dos anjos. Apesar que os anjos foram para destruir, o povo não se arrependeu. Irmãos, e hoje? Hoje, os sinais estão aí. Vamos ficar alerta. Não é tempo de se afastar da presença de Deus, irmão. Não é tempo de se entregar às coisas do mundo. É tempo de buscar ao Senhor. Não vamos fazer como Israel. No livro de Oséias, capítulo 7, vocês lêem do versículo 8 ao 16. Israel, eles se misturaram com os povos. Eles se misturaram com os povos e eles eram um povo de Deus. Eles misturaram com os povos, esqueceram de Deus, começaram a praticar as práticas que os povos praticavam. Adoravam outros deuses, idolatria, imoralidade, entregaram as coisas absurdas. E por isso veio o castigo sobre eles através da Síria. Não vamos fazer igual o povo de Jerusalém. Nós vemos no livro de Sofonias, o povo deixou a Deus, começou a buscar a Baal, começou a adorar a Malcão, a Moloque. O povo deixou de buscar a Deus, deixou de perguntar de Deus, deixou de seguir a Deus e sofreu o castigo através da Babilônia. E Deus alertou eles: ó, volta para mim. Me busca, sai das coisas dos gentios, para de praticar essas práticas que me desagradam, para de se entregar à idolatria. Por quê? Porque eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus que salvou vocês, eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Não fazei outros deuses, não adorar outros deuses, porque eu sou o Deus de vocês. Oh Deus Todo-Poderoso, irmãos. Aqui Jesus está dando um sermão das últimas coisas, para exortar o povo a ficar em vigilância. E eu marquei algumas coisas para a gente ficar em vigilância. Primeira coisa, irmãos, não vamos se misturar com o mundo. Não vamos se misturar, não é tempo para isso, irmãos. Não é tempo de se ficar no meio onde tem bebida, onde tem droga, onde a pessoa não quer ouvir da palavra de Deus. Se a pessoa quer até ouvir, se Deus te enviou em missão, é uma coisa, irmãos. Agora, participar daquilo vai ser ruim para a nossa vida, porque Jesus pode voltar e pegar a gente desapercebido, pegar a gente no pecado, comunhando com aquilo. E não é isso que Jesus quer, irmão. Jesus quer ver a nós santo, purificado, salvo e lavado, remido no sangue dele. Não vamos fazer como Judá, que Deus escreveu a lei para eles. O Israel também escreveu a lei para eles com o seu dedo nas taubas, e o povo tinha ali a presença de Deus, a lei de Deus, mas eles fizeram da lei de Deus coisa estranha, como se eles nunca tivessem conhecido, e começaram a adorar os deuses pagãos, os outros povos, e começaram a fazer práticas, irmãos, que não era lícita para o povo de Deus. Irmão, Deus não chamou você para fazer o mal, Deus chamou você para fazer o bem. Para você ter uma ideia, eles passaram os filhos pelo fogo. Para vocês terem uma ideia, eles faziam coisas que o povo pagão fazia, de fazer sacrifícios, oferecer bolos, oferecer ofertas e fazer até imoralidades. E Deus falou: não é isso que eu chamei vocês para fazer. Eu chamei vocês para ser meu, um povo santo, um povo separado, um povo escolhido. Irmãos, Deus chamou nós para ser escolhido. Deus chamou nós para estar na presença dEle. Deus chamou nós para adorar a dEle. Então não se afaste da presença do Senhor. Não se envolva com o mundo. Não deixe de buscar a Deus. É só Deus para nos fortalecer. Aí em Sofonias capítulo 2 diz o quê? Congrega-te, ó nação que não tem desejo. Antes que saia o decreto, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, buscai a mansidão, buscai a justiça. Quem sabe assim vocês será escondido do dia da ira que há de vir.
Irmãos, um segredo para mim e para a sua vida, irmãos, é não se comunhar com o mundo, é não praticar as práticas do mundo. E a segunda coisa é estar na presença de Deus. Como que a gente vence o mundo sem Deus, irmãos? Eu sou testemunha disso. Enquanto eu vivia no mundo, no pecado, muitas coisas eu queria me libertar por minha conta própria, mas eu vi que não era dessa forma. E muitas pessoas hoje têm um conceito assim: eu não me aproximo de Deus que eu estou cheio de pecado. Irmão, nós temos que vir como a gente está. Quem vai nos limpar é Ele, quem vai nos lavar é Ele, quem vai nos purificar é Ele, quem vai tratar na nossa vida é Ele. Se a gente pensar assim, eu só vou para Deus quando eu tiver tudo purificado, é difícil, nós não conseguimos. Pode ver que Jesus chamou os pecadores, depois Ele foi purificando os pecadores. Então, sem Deus nós não conseguimos se limpar sozinhos. O que Ele diz em João 15? Sem mim nada podeis fazer. E vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. Oh Deus Todo-Poderoso, eu não conheço a sua vida em particular, mas Deus conhece a tua vida. E não importa o jeito que você está, mas importa o jeito que você vai ficar na presença dEle. Você pode ter entrado aqui em pecado, você pode ter entrado aqui com um monte de coisa acontecendo na sua vida, mas tem um Deus que salva, que cura, que liberta, que restaura e que dá vida. Oh Deus Todo-Poderoso. Então, para a gente se escapar, irmãos, da ira que há de vir, desse mundo, das coisas do pecado, estar preparado para a vinda de Jesus, irmão, é congregar, irmão, é estar com Jesus, é estar com os irmãos, é estar na presença de Deus. Minha esposa falou aqui, irmãos, irmãos, às vezes é difícil, para nós é estreito, irmãos. A gente quer ter amizade, quer ter pessoas próximas, mas a gente vê que nesse mundo, os nossos amigos são as pessoas de Deus. Porque vão conversar sobre as coisas de Deus, vão falar das coisas de Deus, vão querer as coisas de Deus, vão nos fortalecer, vão nos animar, vão nos levar para cima, para frente, não vão nos trazer para trás. Então, em nome de Jesus, a nossa força é Deus e o povo de Jerusalém, ou a igreja de Deus, irmãos. O mundo, quando faz uma coisa, eles se reúnem entre eles, mas a igreja, irmão, tem que se reunir entre eles. Eu não estou falando para a gente desprezar as pessoas do mundo, não. A gente tem que orar pela salvação, levar o evangelho, amar as pessoas. Eu estou falando de praticar as práticas que o mundo pratica, os pecados, as coisas que desagradam ao Senhor. Não tem como a gente ter amizade com o mundo e ter amizade com Deus, irmãos. Não tem como a gente amar o pecado e amar a Deus, porque Deus aborrece o pecado, mas Ele ama a justiça. Então, em nome de Jesus, vamos estar na presença de Deus, vamos buscar a face do Senhor, vamos congregar, vamos se fortalecer, vamos se animar na presença de Deus junto, porque quando Jesus voltar, irmão, se nós estiver junto, nós vai subir junto e vai morar junto. Não ia falar isso não, mas rapidamente, ame seu irmão, irmão. Ame seu irmão. Mas eu não gosto da irmã A, eu não gosto do irmão B. Não faz isso não, porque nós não vamos para o mesmo céu, não vai morar com o mesmo Deus. Se não gostar aqui, irmão, não tem como ir para lá não. Não tem jeito. Isso aí, se não amar aqui o próximo, se não perdoar, não tem como ir para lá não. Porque lá não vai entrar injustiça. Lá não vai entrar nada impuro. Irmãos, isso é sério, irmão. Não ia falar entrar nesse assunto não, mas vamos lá, irmão. Vamos tomar cuidado, irmão. Vamos amar aqui, porque quem ama aqui vai amar lá também. Quem ama aqui vai estar lá também. Então vamos estar juntos em nome do Senhor Jesus. Mas fulano tem diferenças. Irmão, todos nós aqui somos diferentes. A única coisa que une nós é a fé em Cristo Jesus. É o mesmo propósito, é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor. Isso vai unir a gente. E temos que estar no mesmo pensamento, querer a glória para Deus, querer que o nome dele seja glorificado, querer que as vidas sejam salvas. Mas às vezes um tem um temperamento mais calmo, o outro precisa ser moldado às emoções. Mas nós somos irmãos. Nós somos membros do corpo, e um precisa do outro. A cabeça não anda sozinha, os braços não andam sozinhos, as pernas não andam sozinhos.
Então não ande sozinho, ande com Jesus e ande com o povo de Deus. Ande com o Senhor. Então olha o que diz o versículo 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Então vamos supor, está acontecendo tudo isso. Aí Jesus volta. As pessoas vão perceber, a hora que Jesus voltar já é tarde. Porque aí ele vai julgar os povos. E quem estiver com ele, como diz Malaquias, nascerá o sol da justiça, salvação. Mas quem não estiver com ele, condenação. Irmão, a nossa vida, a nossa preparação não é amanhã, é agora. Não dá para ficar deixando para depois, irmão, o dia é agora. É hoje que a gente tem que estar preparado. E olha o que diz o versículo 42. Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Irmãos, a vigília da noite era das 6 às 9 horas, das 9 à meia-noite, da meia-noite a 3, das 3 às 6. Se o pai de família soubesse que o ladrão ia vir 9 horas, a vigília, ele ia ficar vigiando, mas ele não sabia. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que assim vai ser a vinda do Filho do Homem. A pessoa não vai, tem pessoa que não vai estar esperando, não vai estar vigiando, porque não sabe nem o dia nem a hora. Mas agora, pastor, como que eu vigio então? Como que eu estou preparado? Eu já dei algumas dicas. Primeiro, não se envolvendo com o mundo. Segundo, buscando a presença de Deus, congregando, estando firme. Agora também Jesus, irmãos, ele mostra. Jesus é tão maravilhoso que ele não faz as coisas incompletas, irmãos. Eu louvo a Jesus por isso. Se a gente for ler agora do 45 em diante, a gente vai ver o que Jesus ensina para a gente estar preparado. A gente vai ver o que ele ensina para a gente e o que a gente pode aplicar na nossa vida. Ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar a servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes, que é o dano da segunda morte que diz em Apocalipse. O que Jesus está falando? Irmãos, eu e você, não tem como nós 24 horas ficar pensando assim: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Não tem como a gente ficar 24 horas pensando que Jesus vai voltar. Não tem como isso. Tanto que a gente vê o exemplo das 10 virgens. Todas elas adormeceu. Qual que era diferente das outras 5? Foi que ela levou azeite. Elas foram prudentes, as outras não, mas todas elas adormeceu. E às vezes eu e você, irmãos, tem hora que a gente dorme no sentido assim, a gente não fica 24 horas, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas se a gente estiver servindo, se a gente estiver na presença de Deus, trabalhando, Jesus está vendo. Então por isso que ele dá essa parábola do Senhor, que colocou um servo, ou um mordomo, ou um escravo que às vezes ficava ali para trabalhar, quando ele saía para cuidar da despensa, para cuidar do povo dele. Ele dá exemplo: se esse servo que ficou ali para trabalhar, para fazer aquilo que o Senhor determinou para ele, que o pai de família determinou para ele, e ele falar assim: meu senhor saiu, meu senhor saiu, ele está ausente, agora eu vou aproveitar. Agora aqui quem manda é eu. Então eu vou maltratar aqueles que ele colocou para mim cuidar, os meus conservos. Eu vou sair com os bêbados, vou me embriagar. Eu não estou nem aí. Aí, olha o que Jesus diz: se esse mau servo fazer isso, o Senhor vai vir, ele nem vai perceber. Aí onde ele vai ser destinado? Para o lago de fogo. E ali vai ter o quê? Ranger de dentes.
Mas se aquele servo for bom e fiel, sabe o que ele vai fazer? Meu Senhor colocou eu para trabalhar aqui, então eu vou trabalhar, eu vou servir. Irmãos, aqui que entra o que o Senhor colocou no meu coração. Sirva a Deus, se envolva com as coisas de Deus, se envolva com o Senhor. Se a gente não se envolve com Deus, a gente se envolve com outras coisas, irmãos. Não tem como, a gente trabalha para Deus ou a gente trabalha para o mundo. Ou a gente se envolve com as coisas de Deus, a gente se envolve com as coisas do mundo. Nós não devemos fazer igual o servo mau, infiel, que fala, não, Deus me confiou coisas, mas ele não está vendo, então eu vou fazer de qualquer forma, vou fazer de qualquer jeito. Ah, meu patrão não está aqui, então eu não preciso vigiar, eu vou beber, eu vou sair, eu vou curtir. Não, irmão, nós temos que pensar assim, não, Deus me deu uma vida, Deus me deu um chamado, Deus me deu a salvação, então eu vou servir a Ele, eu vou trabalhar para Ele, eu vou cultuar a Ele. Então, se a gente está trabalhando, quando Jesus voltar, irmãos, Ele vai fazer o que com a gente? Olha o que diz o versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Jesus quer nos achar servindo, irmãos. Então, se envolve com as coisas de Deus. Leia a Bíblia, ore, evangeliza onde você estiver, fala do amor de Jesus. Tem as coisas na igreja, continua vindo, continua firme. A hora que Deus vê que Ele tem um chamado na sua vida, a hora que for a hora, Ele vai te levantar. Deus vai começar a te usar. Mas se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com o Senhor. Primeiro se envolva com Deus. Depois sirva a Deus onde você estiver. Depois se envolva, esteja com o povo de Deus e trabalhe, irmãos. Porque assim a gente vai estar ocupado. Porque se a gente estiver desocupado, irmãos, outras coisas vão querer ocupar o nosso coração. Outras coisas vão querer ocupar a nossa vida. Não vamos ficar com o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, vazio. Vamos se encher das coisas de Deus. Vamos se encher de Deus. Vamos se encher daquilo que é bom. Perguntaram para um homem de Deus, que agora não vem na memória o nome, mas perguntaram assim para ele: quando Jesus voltar, você gostaria de estar fazendo o que quando ele viesse? A mesma coisa que eu faço todo dia, porque todo dia ele servia ao Senhor, todo dia ele trabalhava para o Senhor. Irmãos, para nós ser vigilante, a vigilância que Jesus nos ensina aqui é estar servindo a Ele, é estar adorando a Ele. Agora se eu falo, não, hoje eu não quero servir a Deus não, hoje eu vou me entregar à bebida, e se é o dia da nossa partida, tanto da nossa morte ou de Jesus voltar, e como que vai ficar para nós? Então nós não devemos ser um mau servo, mas um bom servo. Nós não devemos se entregar às coisas do mundo, mas se entregar à presença de Deus. Ô irmãos, geralmente os patrão, os chefes de família, às vezes tinham outras fazendas, e eles deixavam alguém para cuidar ali. E tinha alguns que queriam aproveitar da situação, falar, meu chefe não está aqui, então vou fazer o que quiser. Você já viu aquele funcionário que fala, meu chefe não está aqui, então agora quem manda é eu. Aí cruza os braços, já não faz mais nada. Irmãos, mas de Deus não tem como esconder, irmãos. De Deus não tem como a gente cruzar os braços e falar, agora eu não faço mais. Não, irmãos. Vamos fazer para Deus. Vamos fazer para o Senhor. Então esse servo, ele podia falar, então agora eu vou maltratar os meus conservos, eu vou espancar eles, vou beber e não estou nem aí para o serviço. Aí se o servo volta, pega ele fazendo isso, ou perdi o emprego, ou às vezes, depende do que ele estava fazendo, sofria a punição. Irmãos, Deus não quer que a gente sofra a punição da condenação. Por isso que Ele enviou Jesus para nos dar a salvação. Então não faça igual o mau servo, faça igual o bom servo. Sirva a Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Ele vai colocar sobre os seus bens. Seja, Ele tem um céu preparado para nós. Lembra João 14? Que Jesus disse que Ele ia, mas Ele ia voltar para nos levar para onde Ele estivesse.
Então vamos fazer a nossa parte, estar vigilante, servindo a Deus, servindo ao Senhor, se envolvendo com as coisas do Senhor. Ô irmãos, tem tantas pessoas que a gente vê que se soubesse que seria o último dia. Eu vou dar um exemplo bíblico, vamos pegar um exemplo. Lembra aquele homem rico? Que tinha Lázaro também, que era um homem pobre. Lázaro, ele queria comer das migalhas que caía da mesa de um rico. E o rico vivia na regalia. O rico vivia na regalia. E Lázaro ali pedindo alimento, querendo ser sustentado. O cachorro, a Bíblia diz que os cachorros lambiam a chaga de Lázaro. Mas chegou o dia da morte de Lázaro e da morte do rico. Nós sabemos que Lázaro foi para o seio de Abraão, mas o rico foi para o lugar de tormento. Se aquele rico soubesse, irmãos, o mal que ele estava causando para a vida dele, ele teria falado: eu vou ajudar Lázaro, eu vou buscar Deus, porque Lázaro, apesar de estar passando pelaquela situação, ele era um homem de Deus. Porque o que distingue você de ser homem de Deus não é o dinheiro que você tem, mas é a vida que você tem com Deus. E quando o rico viu o Lázaro no seio de Abraão, diz: pai Abraão, pede só para ele molhar a pontinha do dedo aqui, porque a situação ali era de tormento. Pai Abraão: não dá não, você teve todos os bens nesse mundo aí, ó. Você viveu regaladamente e ele só teve males nesse mundo. Agora ele vai receber o bem, agora você vai receber agora a sua parte. Aí falou: então, Senhor, fala para alguém daqui, ressuscitar e falar para os meus parentes. Olha isso aqui, irmãos, ele está lá, ele está querendo falar para os parentes. Ressuscita alguém daqui, vai lá falar com meus parentes, para eles não virem para esse lugar de tão ruim que era. Aí sabe o que falou? Ó, já tem a lei e os profetas. Se eles não ouvem a lei, os profetas vão ouvir alguém que ressuscitou dali? Irmão, nós já tem a palavra de Deus. Nós já tem Jesus. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem a vida eterna. Lembra aquele homem que a colheita dele deu bastante? E ele tinha um celeiro pequeno, mas ele diz assim: eu vou derrubar esse celeiro, já que a minha colheita deu bastante, e eu vou construir outros maiores, e vou dizer para a minha alma: come, bebe e goza. Ou seja, se alegra. Aí olha o que diz, irmão: louco, essa noite pedirão a tua alma. Assim é um homem que é rico para com Deus, que é rico para com o mundo, mas não é rico para com Deus. Então olha, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tem, para quem será? Assim é um homem que é rico para com o mundo, mas não é rico para com Deus. Aquela riqueza dele não ia poder salvar ele. Naquela noite que ele pensou que ia gozar, ia beber, ia ser a noite da morte dele. E todos os bens dele não poderia comprar a vida dele, porque a própria palavra de Deus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmãos, é tempo de estar em vigilância. É tempo de estar na presença de Deus. Não é brincadeira, irmãos. Deus falou que havia um dilúvio e veio o dilúvio. Deus, quando estava a Torre de Babel, ele confundiu o povo, e nós sabemos. Jesus falou que a vinda a primeira vez veio, montado no jumentinho, como diz a palavra, mas agora ele diz que vai vir da segunda vez. E dessa segunda vez ele vai vir para julgar, irmãos. Julgar quem não estava na presença dele e salvar aqueles que estavam com ele. Ele veio na primeira como um cordeiro, mas na segunda ele vai vir como um leão. Então, em nome de Jesus, vamos estar na presença de Deus. Só você sabe como está a sua vida com Deus. Se você está vivendo no mundo, sai dele hoje em nome de Jesus. Quando eu falo sair do mundo, não tem como a gente sair do mundo assim físico. Eu falo dos comportamentos, dos pecados, da corrupção que há no mundo. Porque o próprio Jesus falou: eu não sou do mundo assim como é. Mas eu falei: pai, ele falou: pai, guarda eles do mundo. Eles não são do mundo, mas estão no mundo. Guarda eles, ou seja, guarda da corrupção, guarda do pecado, guarda daquilo que corrompe eles. Então vamos sair do mundo, não vamos se misturar com as práticas pagãs, irmãos. Não vamos se misturar. E segundo, vamos buscar a face de Deus.
Vamos estar juntinho de Deus, vamos congregar, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. E terceiro, vamos trabalhar, irmãos. A obra de Deus está precisando de trabalhadores, irmão. Mas trabalhadores que se envolvem realmente com Deus, que conhecem a Deus, que querem a Deus. Pessoas que trabalham com amor a Deus e que querem morar com o Senhor, que querem passar a eternidade com Ele. Então, em nome de Jesus, esteja em vigilância, porque no final, hoje a igreja chora, mas no final ela vai se alegrar. Hoje a igreja está com dor de parto, mas um dia ela dará a luz. E hoje, quem está no mundo, que viver a vida inteira não querendo Jesus, um dia vai chorar. Então, em nome de Jesus, igreja, é melhor chorar com Deus hoje do que chorar naquele grande dia eternamente. Então, em nome de Jesus, firma os seus pés na presença de Deus. Firma os seus pés na casa do Senhor. Firma os seus pés com o povo de Deus e trabalhe para Deus, porque a recompensa dele é grande. É a vida eterna e o galardão que ele tem para cada um. Amém? Vamos ler agora a palavra da ceia. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios.